Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo, né? Antes de começarmos o papo de domingo, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, agradeço aos mentores, guias, guardiões, agradeço a todos os anjos guardiões, agradeço a todos, né? Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, né? O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Quem tem um livro, estude. Quem não tem, possa comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet, que lá tem vídeos falando sobre o livro, então vamos estudar. O papo de domingo de hoje é o ser dentro de cada um, né? Então, eu vou fazer uma colocação de alguns itens, né, do ser de cada um. E vou colocar esse ser, né, de cada um, mas antes da reencarnação, né? É no momento da reencarnação e antes da reencarnação que eu digo, né, antes da concepção. É aquele preparo. Aqui nesse livro aqui, Os Missionários da Luz, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz, ele fala do Segismundo, né? A dificuldade dele da encarnação. Por quê? Porque o Segismundo era um espírito, né? Que ele ia encarnar numa família, não ter o pai e a mãe, só que ele prejudicou esse pai, né? E esse espírito desse pai guardava aquele rancor, mas o espírito o encarnado, ele não sabia do Segismundo, né? Ele não sabia por que ele sentia aquele... E aí o que acontecia? Essa vibração dele fazia com que alguns espermatozoides dele não vingassem. Então ele teve essa dificuldade, aí teve os espíritos lá, teve que na hora conversar com ele, explicar para ele, né, direitinho e manipular esse espermatozoide, né, e separar, porque eles fazem isso também, né, e separar ali na hora ali melhor para ter a concepção, né? Então, cada um vai trazendo dentro de si, e outro detalhe, ninguém sabe, o pai e a mãe não sabe quem é o espírito, né? Qual a memória daquele espírito que está ali, se ele é bom, se ele guarda tem algum ódio sobre o pai e a mãe, sobre alguém, como é que ele é, ninguém sabe, né? Então ele vem ali, qual é o detalhe dele? É óbvio que ele vai, ali dentro daquele lá, ele vai absorver as informações do pai e da mãe. Então, tem até um caso de uma mãe que ela não gostava de falar pela manhã. Então, se fosse para falar com ela pela manhã, ela não falava nada. Ela ficava quieta. E os filhos absorveram essa vibração também, de não falar nada quando ela tem que falar alguma coisa, não falar nada pela manhã. E um filho dela casou, né, e a esposa não sabia desse detalhe, e ele ficava de manhã calado, não falava nada com ela. Aí ela foi perguntar, porque ela estava achando que estava tendo problema ali no relacionamento, ela não entendia, ou ele não queria mais relacionamento. Aí ele explicou, não, que eu sou assim, não tenho nada a ver com você, então é uma coisa que eu trago da minha infância.
né? Minha mãe fazia isso, então nós absorvemos isso. Não pela parte da manhã, quando a gente não quer falar nada, a gente fica quieto, né? Então, tudo isso, né? Tudo isso a gente tem que trabalhar também, né? Aí que eu falo toda hora, né? O trabalho que os pais têm muito grande em cima desse espírito, né? Então, se a mãe, o que a mãe tem que fazer? Primeiro, quando eu falo da espiritualidade, que é muito importante, é a doutrinação. A doutrinação começa dentro do ventre da mãe, né? O que é espiritualidade? Espiritualidade aqui não em relação a espírito, né? Mas sim o amor em movimento. Que é esse amor em movimento? É a caridade, prece, indulgência, benevolência, respeito, né, perdão, né, piedade, por aí vai, né, essas virtudes do amor. Quando você coloca isso em movimento, estudo também, quando você coloca isso em movimento, você começa a se doutrinar. Como o pai e a mãe, eles têm que doutrinar aquele ser que está ali, né? Eles têm que praticar isso desde o ventre da mãe. Então, a mãe conversando com aquele bebê que está dentro dela, falando, fazendo prece, falando de caridade, né, falando do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, falando de Deus, né, mostrando para ele que é assim que se faz a caridade moral, caridade material, né, procurando sempre cortar hábitos errados. Se ela é uma pessoa que às vezes gosta de questionar, ela vendo que isso está errado por parte dela, ela explicar isso para o bebê dentro do ventre dela, que ele vai assimilando isso também, né? Fazendo essas caridades material, moral, nas preces, falando de Deus, falando de Jesus, lendo o Evangelho em voz alta para ele ouvir. Essa doutrinação desde o ventre da mãe, tem mais coisas que você vai fazer também, dentro do ventre da mãe, vai transformar esse ser, né? Então, se ele é um que não perdoa, ele vai começar a perdoar mais, porque desde o ventre da mãe, é jogado isso. Se ele não tinha piedade, ele começa a ter piedade ali, naquele momento. É como o exemplo que eu coloquei anteriormente. O esposo, né, da esposa, trouxe um hábito, assim, do meu ponto de vista errado, de não falar nada, ficar quieto na parte da manhã, porque a mãe dele fazia isso com eles, né? Então, cortar, se ela faz isso, ou tem outro hábito errado, de falar palavrões, de gritar, ou ter milindre, e outro problema também é o milindre, né? Então, essa correção na doutrinação vai ajudar. Então, a forma de você transformar esse ser dentro de você, você consegue transformar esse bebê também que saiu dentro do ventre da mãe. E aí, esse ser novo, ele vai tem o ser dentro dele também. Ele vai começar a fazer essas correções dentro dele também. Se ele é um ser que teve um melindre, com tanta doutrinação, esse melindre vai ficar de lado. Ou outros vícios também que ele tenha, né? Então, nesse contexto, né, total, né, vai ajudar bastante aquele ser, a doutrinação, né? Às vezes, ele tem um egoísmo muito grande, que a doutrinação, né, dele, com os evangelhos, com a prática que foi dada para ele consegue, né, resolver esse problema. Mas se não houver isso do pai, da mãe, né, e da corda a outras coisas, vai ter um problema, como eu já falei, sobre o filho do pastor, né, que foi viciado de drogas, porque esse vício ele já traz com ele, né? A doutrinação boa mesmo vai fazer com que aquele ser ele supere isso, né?
E não só isso, né? E outros vícios que as pessoas, que o espírito tem, que ajuda ele. Então, esse meio do pai e da mãe é muito importante, mas vai depender deles também. Porque, queira ou não queira, aquele filho vai copiar os hábitos dele. Se é hábitos errados, ele vai copiar também. Né? E vai levar isso para a vida dele inteira. E aí, você já viu, uma pessoa adulta fazendo essa correção é complicado. Né? Então, aí que eu falo toda hora, a doutrinação é importante. Né? Quanto mais você se doutrinar, né, você consegue ter forças para bater no seu egoísmo, né, na sua vaidade, no seu orgulho, né, e no seu ego. Né? Porque tem muitas pessoas por aí que vivem de ego, né? Só ego. Né? Então é um problema. E aí vem a questão da disputa do poder também, né? Através do seu ego, porque nós estamos aí vendo aí as guerras aí, né? Pessoas morrendo que não deveriam morrer por causa de ego, né? Ego de quem? Ego dos grupos dominantes do planeta. Porque só querem o poder e riqueza. Então, né, tem essas consequências muito grandes. E aí a gente tem que trabalhar tudo isso, né, para que as coisas não se agravem. Então, o ser de cada um, né, a gente tem que procurar, e procurar sempre o Deus interno de cada um. O reino de Deus de cada um, porque o reino de Deus está dentro de cada um. Né? Mas a gente não vai encontrar esse reino de Deus dentro da gente com hábitos errados, não tendo piedade, usando grosseria, usando maledicência, cometendo adultério, então, né? Provocando guerras. Você não vai, o reino de Deus não vai encontrar ele assim dentro de você. Então, o ser dentro da gente tem que ser trabalhado para a gente ser um ser melhor, né? Ou pelo menos um ser humano bem melhor do que somos hoje. Óbvio que um dia seremos bem melhor do que somos hoje. Então, eu não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um papo de domingo, né? O objetivo foi atingido, eu ter levado uma informação para uma irmã ou um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmã ou irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.